É isso aí, né, Peixão? Quando o Vojvoda chegou no Santos, eu acho que 90 a 95% dos santistas acreditaram que ele poderia fazer melhor do que os outros técnicos fizeram quando chegaram no Santos. Eu acho que ele foi quase que uma unanimidade, até pelo trabalho que ele tinha feito no Fortaleza, que era um time médio, de médio para ruim, apesar de no último ano não ter feito um bom trabalho, mas ele tinha ali ficado por muitos anos, feito por muitos anos um trabalho até consistente, levou o Fortaleza para a Sul-Americana, disputou sempre lá em cima, na parte de cima da tabela, com os grandes clubes, né? E se mostrou um pouco mais corajoso do que muito técnico por aí. O grande problema é que ele chegou no Santos com um discurso dizendo que ele faria, que ele aconteceria, que ele gosta de armar o time de acordo com o adversário. E não tem feito isso. Desde o ano passado, o ano passado ainda, né, o ano de 2025, a gente tentou entender o lado dele, não conhecia muito bem a equipe, tinha atletas ruins, demorou um pouco para entender quem é que era quem. Conseguimos ali como que se diz, né, na bacia das almas, livrar o clube do rebaixamento, de um segundo rebaixamento. E aí começou o ano de 2026, todo mundo crendo que por ele já estar na equipe, que por ele conhecer os atletas, com a diretoria dizendo que traria reforços, que o trabalho dele iria evoluir. A gente já iria entrar, por exemplo, no Campeonato Paulista de uma maneira diferente, né? Campeonato Brasileiro começaríamos de uma maneira diferente, mas a gente começou pior do que a gente terminou. E ele, pela sua teimosia, pela sua covardia, por ser um Carille, né? Eu já falei isso e vou bater de novo nesta tecla, um Carille que habla, e ele falou isso na sua coletiva ontem, que ele fez as mudanças no final ali para conseguir acabar o jogo em 1-1 com um empate, trazer um empate de Curitiba, do Pasto de plástico, né? Se mostrou um cara que não serve para o Santos. Já tem se mostrado isso há vários jogos e agora ele confirmou isso. Não tem mais condição do Vojvoda, que é um cara bacana, que é um cara gente boa, um cara, sabe, é um cara profissional, a gente não pode falar isso, assim como o Carille também era. Um cara profissional. Apesar de todos os deslizes que ele deu de ser corintiano, né? Era um cara profissional, assim como o Vojvoda também é, e assim como muitos outros técnicos que passaram pelo Santos também são profissionais. A gente não pode falar que o cara não é profissional, ou que o cara, de repente, não tem, sabe? Mas esse estilo de jogo que ele tenta implantar no Santos, esta maneira de ser covarde diante de adversário fraco, não serve para o Santos. Tá bom, velho. Quem é que vem? A diretoria tem que procurar um profissional no mercado que esteja disposto a pegar essa equipe do Santos, essa que está aí, investir nos jovens, pegar todos esses caras que têm dado problema, Zé Ivaldo, João Basso, Tiquinho Soares, Mike, João Schmidt, que joga um jogo bem, outro jogo mal. Tirar esses caras do elenco, botar eles um pouquinho na geladeira. Ah, mas daí sobrou ninguém. Sobrou. Tem muito cara bom aí dentro do clube aí. Bom Tempo é um cara que não pode sair mais do time. Se você consegue mudar a maneira de jogar, colocar os jovens que têm muito mais, digamos assim, leveza dentro do campo, que muitas vezes não tem tanto compromisso, sabe? Com essa
com esse futebol horroroso que nós estamos acostumados a ver nesses últimos tempos. Que eu vou colocar nós, me incluir nessa aí, apesar de não fazer parte, mas eu vou me incluir nessa aí, de gostar de ver esse futebol horroroso que os times têm apresentado. Trazer um pouco mais de ousadia, um pouco mais de leveza, um pouco mais de drible, um pouco mais de irresponsabilidade. Eu acho que chegou a hora do Santos voltar às suas origens e pensar um pouco mais em desenvolver esses jovens que estão aí. Para futuramente a gente colher aí bons frutos. Porque da maneira como está, veja, você ser teimoso, né? É diferente de você ter convicção. Você ter convicção é uma coisa, você ser teimoso é outra. Sabe? Um cara que tem convicção, ele tem aquilo ali, mas ele não como é que fala? Ele não tem... talvez tenha alguma dificuldade em mudar, mas ele muda quando ele vê que aquela convicção dele não está surtindo efeito. E você ser teimoso é você continuar, persistir no erro. Você vê que aquilo não rende fruto, que aquilo não está prosperando e você continua insistindo, você está se enfiando dentro do buraco e você continua insistindo com aquilo ali. Você pode ter convicção de jogo, achar que esse é o melhor jogo, mas você tem que procurar dentro do elenco peças que possam desenvolver melhor esse futebol. Você pode ter a tua convicção, mas você tem que saber a hora que aquilo ali não está dando certo. Você não pode querer, não, eu vou afundar com todo mundo. Você vai afundar com todo mundo. Esse é o grande problema do Vojvoda. E não tem ninguém dentro do Santos. Não tem Alexandre Matos, não tem Marcelo Teixeira, não tem nenhum profissional dentro do clube que consiga dialogar com o argentino e mostrar para ele uma nova alternativa e falar para ele, cara, desse jeito aí não dá. Não dá pra gente ficar toda hora colocando culpa nos atletas. Se o atleta tá ruim, tira e coloca um... Ah, mas eu não tenho. Tem, criatura. Tem. Fora Vojvoda. Fora Vojvoda, fora essa comissão técnica, a diretoria que se vire para arrumar um outro técnico. Quer trazer o Cuca, traga. Quer trazer o Vanderlei Luxemburgo, traga. Quer trazer o Palermo, traga. Quer trazer o Léo Jardim, traga. Mas traga alguém que faça algo diferente do que a gente está vendo aí. Chega desse jogo, horroroso que a gente está vendo aí. Molecada da base precisa ser melhor aproveitado. Eles estão pedindo passagem e a gente está vendo um técnico que está teimando sempre com as mesmas peças, vai pro buraco junto com essas peças aí. E isso é uma culpa do Alexandre Matos, isso é culpa da diretoria, isso é culpa de todo mundo que está envolvido ali na cúpula do futebol. Fora toda essa turma aí. Meu nome é Alexandre, eu sou velho santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Vai.